E conversando agora com o professor de marketing e marqueteiro com atuação em diversas campanhas agora, não só no Rio Grande do Norte, mas também em outros estados brasileiros. Eu tenho a alegria de receber aqui Jorge Lau. Bom dia, seja muito bem-vindo, Jorge. Bom dia aos amigos ouvintes da 94 FM. Jorge, já deu para descansar um pouquinho, porque você fez campanha no Rio Grande do Norte, fez campanha no Norte, fez campanha no Centro-Oeste. Intenso, não? Ainda não deu não, mas eu estou em fase de recuperação ainda. Foi bem puxado. Atuou em quais estados, Jorge, nessa campanha eleitoral? Ana, eu atuei em Roraima, eu atuei no Mato Grosso e aqui, né? E prestei uma consultoria no Rio também. Rio de Janeiro também. Jorge, processo eleitoral, primeiro turno terminou, ou seja, grande parte da campanha, a campanha local, aparentemente terminou. Onde é que os candidatos, e aí trazendo uma visão global, onde os candidatos, do ponto de vista de marketing, onde eles acertaram, onde eles erraram, Jorge? Ana, eu acho que o grande começo, talvez não seja nem no marketing, acho que talvez seja, que tem a ver também, mas seria mais organizacional. Então, o que a gente viu foram campanhas absolutamente sem estrutura alguma. Estrutura, não estou falando de recurso financeiro, estou falando organizacional, sabe? Quem faz o quê, aonde, como faz. Então, as campanhas, então, estão, no meu modo de ver, ainda muito aquém do que poderiam se existisse um componente organizacional mais forte. A gente vê hoje, por exemplo, pessoas que investiram um valor razoável em campanhas que obtiveram resultados pífios. E não foi só aqui. Né? Então, não é só aqui esse fenômeno da falta de organização. Isso é fora também. E o marketing, no ponto de vista do marketing, quem conseguiu se posicionar anteriormente ao processo eleitoral, conseguiu alcançar, na maior parte das vezes, aqueles objetivos. Ou seja, os candidatos ou os que sonham ser candidatos têm que aprender que a campanha não pode começar em março do ano, né? Muitos deles esperam tudo, aí quando chega no ano, aí dizem, não, eu quero ser candidato. A campanha de 4 anos já começou. Segunda-feira foi feriado aqui, na terça-feira. Terça-feira já começou. Terça-feira já iniciou. O posicionamento. Inclusive, existiram candidatos que não conseguiram, digamos assim, o objetivo proporcional, majoritário, decorrente disso, da falta de posicionamento anterior. Então, como era um risco muito grande se lançar em proporcional e de forma majoritária, esses candidatos optaram por um certo ego. O Mato Grosso é um exemplo claro disso, também com um candidato específico, que é um prefeito de uma cidade, cotado para ser um dos candidatos ao governo do estado. Ele optou por recuar em função da falta de planejamento anterior, de posicionamento de marketing anterior. Esse posicionamento, Jorge Lau, ele vem, digamos assim, as pessoas estão nos escutando agora, eu quero ser candidato a vereador daqui a 2 anos, no caso, ou a deputado daqui a 4. Esse posicionamento, ele é feito onde, Jorge? É nas redes sociais, com entrevistas? Como é que acontece esse posicionamento prévio? Ana, vamos passar para o mercado privado, por exemplo. Então, você tem uma marca. Então, essa marca, ela é reconhecida como? No atendimento? Na prestação de serviço, na qualidade daquela prestação de serviço. Então, as pessoas vão perceber aquela marca, aquela empresa, de acordo com alguns atributos de imagem que ela tenha. Então, isso que forma o posicionamento da empresa. Então, a empresa X, ela é reconhecida por ser uma empresa que atende muito bem, que atende rápido, que dá um resultado muito bom. Então, isso você vai, de acordo com o serviço que você presta, você vai lançando, você vai posicionando a marca na cabeça daquele usuário, digamos assim. O mesmo vale para o marketing, o mesmo vale para a profissão. Então, o candidato X é visto como o quê?
a candidata Fátima, qual era o atributo de imagem dela? O Stevenson, qual era o atributo de imagem dele? E ainda, não é pelo que eles são reconhecidos, é pelo que a população quer como principal. E aí o marketing vai tentar retirar um candidato X daquele posicionamento principal do eleitor e fazer com que ele seja o mais visto dentro daquele tópico, digamos assim, que é o fundamental que os eleitores querem. Então, aqui no Rio Grande do Norte, qual foi o adjetivo principal? Confiança, honestidade, trabalho. Aí você descobre o que é e você passa a trabalhar sobre aquilo que você quer que as pessoas percebam. Jorge Lau, rede social. Me chamou muita atenção como os candidatos muitos candidatos depositaram todas as suas expectativas em torno das redes sociais. Rede social elege candidato, Jorge Lau? Inclusive, até perdão por não ter respondido. Sim, não, claro. Estava no outro contexto. A rede social, ela faz parte de um composto. Ela é extremamente importante, sim, hoje. Mas as pessoas estão confundindo voto com views, com curtidas. Então, eu tive tantos views, isso não quer dizer voto. Aí eu sempre cito um exemplo. Eu já fiz um trabalho prévio com um cidadão chamado Marcos Arter, o ex-BBB, que hoje ele atende também em Sorriso. Ele já foi candidato? Inclusive foi agora, encontrei ele no voo agora. Perdeu ou ganhou? Perdeu, chumbo. Perdeu. Então, é um cara que tem uma rede vasta de seguidores. Ex-BBB. Mas aí a pergunta é, ele quer views ou ele quer voto? Ele quer curtida ou ele quer voto? Então, existiu nessa eleição aqui, candidatos fazendo brincadeirinha, se posicionando em segmento que absolutamente ele não tinha penetração alguma, e inclusive assessorado por pessoas que achavam que confundem isso. Isso aí também, aí da parte de quem faz esse assessoramento, é uma falta de conhecimento específico. Porque o que você quer é voto. Então, voto você consegue de alguma forma. E a rede social vai te gerar, se você trabalhar um conteúdo segmentado, vai te gerar um posicionamento dentro daquele segmento que você vai captar de alguma outra forma. Nós temos aqui hoje algumas campanhas que foram feitas basicamente dentro de redes e tiveram um resultado muito, muito bom. Mas não é só isso. Então, a entrega de uma rede, por exemplo, você faz um videozinho engraçadinho, aí você solta na rede. Não, esse vídeo, eu vou estourar nesse vídeo. Aí a pergunta, qual é a taxa de rejeição desse vídeo? Então, por exemplo, as campanhas normalmente elas têm uma taxa de rejeição de 15 pontos, de 85, 90 e poucos % de rejeição em vídeo político. Só que a pessoa não se atenta para isso. E aí a conta vai pelo número de views. Né? É bem complicado isso, Ana. Jorge Lau, e me chamou a atenção sobre um outro aspecto. Alguns candidatos querendo construir um personagem que eles não são, vou dizer. O que é que eu estou querendo dizer? Um candidato que você conhece, a formação, digamos, a imagem dele é de uma pessoa muito séria, de uma pessoa que é correta, mas de uma pessoa, digamos, que não faz piada. Aí nas redes sociais o marketing colocou o cara como aquele que vive rindo, que faz muita piada, que come cachorro quente, quando todo mundo sabe que ele nunca comeu um cachorro quente na vida. Então, veja, o que é que eu quero trabalhar, o que é que eu queria abordar com você? É a construção de uma outra pessoa em cima de um candidato. Isso é viável até que ponto? Você viu essas figuras também, né? Sim, algumas. Todo mundo de óculos, aquilo montar aqueles óculos escuros, assim, que você imaginava. Assim, vamos de uma forma muito característica. Não adianta, principalmente para quem tem um perfil já conhecido, você não tem como criar em redes sociais uma identidade que você não tem. E isso aí, de novo, é atrás de curtida, de clique.
Então, isso é absolutamente inócuo, até porque você está falando para aquelas pessoas que são suas. Então, para quem você tem que falar é para quem não é seu. Ou seja, é aquele eleitor, é aquele segmento em que você não tem acesso. Tá? E a mensagem para esse segmento, via de regra, é uma mensagem muito específica, até porque não tem um só segmento. Os indecisos. Tá, mas quem são? Sexo, idade, aonde mora, escolaridade, renda. Será que todos eles você tem uma mensagem padrão? Não. Então, é um grande erro. E aí, talvez um pouquinho de falta de conhecimento, você segmentar aquela informação, normalmente vinda de pesquisas de opinião, pesquisas de diagnóstico mais profundas e de qualitativas, que é um ambiente certo, para que você atue diretamente naquele segmento. E aí, pouco vale óculos, cachorro, festa, música, dançar, enfim, andar de bicicleta, colocar um boné, colocar um chapéu, isso pouco vale, isso, enfim. E ainda mais em período eleitoral. Se for uma coisa contínua, ok. Vale, né? Mas esse posicionamento específico em época eleitoral serve talvez até para agradar aquele segmento que é seu. Que já é seu. Ou não. Ou não. Hoje, a gente viu também, claro, como em toda eleição, os prefeitos adotando posicionamentos de apoio a candidato B. Algo que tem me chamado é que os prefeitos querem assumir o DNA dos votos de governador do seu município, de presidente da República, de senador. Mas eu queria escutar a sua opinião. O DNA do prefeito não está mais no voto de deputado estadual e federal, George? Isso depende muito da campanha. Se você for na campanha anterior, você viu a eleição de Stevenson, onde os prefeitos até tentaram, mas tiveram pouca ingerência sobre esse voto. Então, o Stevenson, ele ganhou independente desse voto. Mas existem outras eleições, por exemplo, que eles têm uma participação muito grande. Eu vou citar agora, pelo menos no meu entendimento, a campanha do senador eleito, Rogério Marinho. Os prefeitos estavam com ele e conseguiram de forma efetiva, no meu entendimento, fazer com que o voto fosse dedicado ao senador, a ele especificamente, e não a outros candidatos. Inclusive, alguns candidatos também da mesma forma, pelo trabalho que já vinha sido feito. Então, isso depende muito, Ana, de campanha para campanha e do cenário específico de cada pleito. A gente viu nesse processo eleitoral a derrota de alguns clãs, e aqui eu falo sem nenhuma crítica, obviamente, nada contra nenhuma dessas famílias, mas, por exemplo, perdeu o deputado Getúlio Rego e perdeu o candidato a deputado federal Leonardo Rego, que é o filho dele. Perdeu o deputado Jacó Jacome e perdeu o pai dele, o candidato a deputado Antônio Jacome. Perderam os dois. Perdeu a deputada federal Carla Dixon, perdeu o deputado estadual Albert Dixon. E assim, não vou nem citar o clã Carlos Eduardo Alves, Henrique Alves e Garibaldi Alves, porque eles foram palanques distintos, embora tenham sido do clã Alves e tenham sido candidatos no mesmo processo eleitoral. Essa junção, ou a família aí em dose dupla ou em dose tripla, isso é bom ou é ruim, Jorge? Nos tempos de hoje? Ana, de novo, a gente vai falar de segmentação. Isso depende muito do tipo de eleitor. Então, isso não é uma regra específica. O que você tem que ter, o que você tem que prestar atenção é qual segmento você atua. E se aquele segmento vai te dar condições de brigar por aquilo que você almeja. Porque algumas vezes nós vimos, especificamente, alguns candidatos de conceito em segmentos tendo resultados muito, muito fracos.
e que fizeram a campanha dentro de segmentos sem sair dele. Sem sair da chamada bolha, né? Da bolha, sem sair da bolha. Achando que seriam eleitos em função daquela boa, apesar de todas as tentativas contrárias de retirá-los. Tá? Então, das equipes de marketing especificamente. Então, é uma conta. É uma conta. Por exemplo, segmento evangélico, né? Jacó, pai, né? Filho, né? Jacome, deputado Albert e deputada Carla, os alvos, talvez não fora um pouquinho dessa questão de segmento de novo, mas com uma amplitude, com um tipo de voto específico, essa quantificação que é necessário ser feito antes, e via de regra isso não é feito. Não é contado de forma efetiva, né? E aí é falha de equipe. Jorge Lau, a campanha eleitoral, e aí pensando do ponto de vista de marketing, daqui para frente, quem ganhou e quem perdeu, faz o quê do ponto de vista de marketing, Jorge? Você tira que quem ganhou já comemorou e quem perdeu já chorou. Então, daqui para frente, os chamados políticos por profissão faz o quê? Olha, eu acho que parte de tudo, Ana, do entendimento do cenário político do Estado. Então, tá, eu ganhei. Eu quero fazer um planejamento de mandato. Então, planejamento de mandato em função da sua atuação. Aí, obviamente, que você tem que obedecer aos níveis, né? Claro. Então, se eu sou um senador, se eu sou um governador, se eu sou um deputado estadual. E também, via de regra, aí a gente entra para o começo nosso papo. Não existe planejamento. Então, é um barco que está em um rio ou no mar, né? Rio aqui não tem mar. Ondas altas. E aí a pessoa vai singrando ao sabor do tempo e do vento, né? Então, planejar, planejamento de ação, planejamento de mandato, planejamento de governo, aonde eu quero chegar. Eu quero chegar aqui. Para isso eu preciso fazer isso aqui. É muito simples e ao mesmo tempo muito complicado, porque as pessoas não atentam para isso. Aliás, você chama atenção para um aspecto muito interessante. Ganhou, mas precisa agora de um planejamento de marketing, de comunicação para respaldar esse mandato, criar a marca do mandato, né? E a marca no sentido de agregar valor, né? Isso já é hoje. A gente tem hoje mandatos, inclusive de décadas, que não tem marca alguma. Sem marca. E se você for olhar Câmara Federal, se você for olhar Assembleia, se você olhar a Câmara, aí você vai pensar, tá, eu vou ter nesse cidadão aqui, mas qual é a marca do mandato dele? Ou então, assim, quais são aquelas pessoas, aqueles legisladores, aqueles gestores de executivo, qual é a marca do mandato? Qual é? E às vezes você tem uma decepção, porque não tem. E aí, quando chega daqui a 4 anos, que o cidadão quer que você candidate à reeleição, aí enfrenta uma dificuldade enorme. Perfeito. E às vezes, Ana, aí também tem um detalhe, e às vezes as marcas que pressupostamente eu como candidato, ou eu como legislador, por exemplo, propago, não estão em absoluto em consonância com aquilo que o eleitor quer. Ou seja, não adiantou. Choque total. Perfeito. Jorge Lau, professor, com a atuação em marketing, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, percorreu tudo. Obrigada, Jorge, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Cidade. Obrigado, Ana, é sempre um prazer estar aqui. A gente bate papo sempre de marketing e comunicação, aprendendo um pouquinho contigo, né, claro. Você que é o mestre.